Boa noite. Vamos continuar então nosso estudo de Mateus. Nós estamos no capítulo 11. Hoje nós vamos estudar o versículo 6. Um versículo curtinho, mas que basicamente fecha a resposta de Jesus para o questionamento de João Batista. João Batista está preso, foi condenado à morte, ele vai ser decapitado, a Salomé vai dançar com a cabeça dele numa bandeja, aquela história toda que a gente já conhece. Mas antes de desencarnar, ele faz um questionamento para Jesus. Ele pede aos discípulos que foram visitar ele na prisão que perguntem a Jesus se ele é quem ele imagina que Jesus é, ou se ele é diferente do que ele imaginava. E isso se dá mais em função de uma insegurança de João Batista a respeito da perspectiva que ele tem, do que em relação a quem realmente Jesus seja. Quem está inseguro na história é João Batista. Jesus é o que é. Era o que era, é o que é e será sempre o que tem sido. Mas o nosso olhar vacila, né? A nossa percepção vacila. A gente enxerga o que quer ver ou o que pode ver. Então, nesse momento de oscilação, nesse momento em que ele estava fragilizado, angustiado, ele busca certezas, né? Nos momentos que a gente está mais fragilizado, a gente quer pisar em chão firme. Então, a resposta de Jesus é essa base, esse alicerce, esse solo firme, essa terra firme, onde ele vai pisar, João Batista vai pisar para enfrentar o testemunho. Essa resposta de Jesus vai dar para ele segurança. Bom, se você é quem é realmente, se você é esse Messias de compaixão, de misericórdia, de amor, então eu enfrento qualquer parada em teu nome. E hoje a gente fecha a resposta de Jesus com essa bem-aventurança, né? E vai ser a oportunidade que nós vamos ter de registrar em vídeo alguns comentários sobre a noção de bem-aventurança no Evangelho que nós não tivemos oportunidade no início dos trabalhos do Mildinho. Porque quando nós estudamos o Sermão da Montanha aqui, o Mildinho ainda não era filmado e não era gravado e não era compartilhado na internet, né? E muita gente me cobra, de tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, me cobra isso. A gente queria ver um vídeo sobre os capítulos que vocês estudaram antes e que não gravaram. Então, essa passagem do João Batista nos possibilita isso, revisitar alguns pontos lá do início do Evangelho de Mateus, como, por exemplo, a bem-aventurança. Tá bom? Então, versículo 6 do capítulo 11 diz assim: E bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Só isso. Vou repetir. E bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Como a proposta aqui é a gente revisitar esse conceito de beatitude, né? A beatitude é a bem-aventurança, o beato é o bem-aventurado, né? Então, a proposta é essa, de revisitar esse conceito. Portanto, a palavrinha que nós vamos destacar aqui do início do Mildinho hoje é bem-aventurado. Nós vamos sublinhar ela. Antes de começar a analisar, eu quero lembrar o contexto, porque toda palavra se insere num contexto. Qual que é o contexto aqui? Esse homem está preso injustamente, era um homem íntegro, puro, um benfeitor da comunidade, que consolava, esclarecia, orientava, dava força espiritual, e tão íntegro que ele não suportou ver a comunidade nas mãos de governantes iníquos. E botou a boca no trombone. É a voz de João Batista, né? Aquele trovão estremecendo toda a Galileia, toda a Judéia, toda a Palestina. Só que em alguns momentos ele se excedeu. Porque essa é a questão. É o excesso.
Todos os nossos erros, gente, se dão em função do excesso. A gente cai no excesso. Quando a gente se excede. Até as nossas virtudes, quando elas não estão sobre o controle, o domínio do bom senso, a gente se excede e cai. E ele se excedeu. E aí sofreu as consequências disso. Porque ele alimentou na família de Herodes um ódio muito grande. E diga-se de passagem, um ódio que ele já alimentava nesses corações desde priscas eras, né? Desde existências anteriores. Mas agora ele está na cela, está preso e condenado à morte. Essa passagem do João Batista preso me tocou muito porque me conectou com um livro que me impactou na ocasião em que eu li, né? E que mexeu muito comigo, não faz parte da literatura espírita psicografada ou de autores encarnados, é literatura pura, que é o livro Estrangeiro, do Albert Camus. Não sei quem já teve a possibilidade de ler esse livro. Um livro curtinho, é o livro mais famoso do Camus. O Camus, um argelino, né, francês, de origem francesa, ganhou o prêmio Nobel, em 1957 ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura, um escritor fabuloso. E no Estrangeiro é a história de um criminoso, de um assassino, que em função de um crime que ele comete, ele assassina um árabe em Argel, numa praia, e ele vai parar na cela condenado à morte. E na corte francesa, a condenação à morte era a morte à guilhotina. Justamente a morte que o João Batista vai enfrentar, de ter, né, a cabeça decapitada. E aí, o Albert Camus, isso é próprio do artista, né, da letra, ele tem um cuidado em detalhar a angústia desse prisioneiro, que é uma coisa impactante. Não é um livro grande, viu, gente? É um livro pequenininho, quem tiver a possibilidade de ler, mas lê a doutrina espírita e, ao invés de perder tempo com a dança dos famosos, eu sou implicado com a dança dos famosos, aí vocês vão lá e vão ler Albert Camus, tá? E aí o Camus, ele descreve a angústia desse homem. Porque ele era culpado. Era uma angústia ainda maior do que a angústia do João Batista, que era inocente, por incrível que pareça. E aí, por exemplo, ele fumava, ele tem vontade de fumar, vai pedir o cigarro, e o policial fala para ele, não, você não pode fumar. Aí ele fala, mas nem isso. Aí o policial fala para ele, isso faz parte do castigo. Se você pudesse fumar, não seria um castigo estar na prisão pelo que você fez. Ah, tá certo. Aí ele quer encontrar com a namorada, não pode, faz parte do castigo. Não pode mais tomar banho de sol, né? Quando ele já vai lá para as vésperas, depois do julgamento, ser condenado à morte, não pode tomar banho de sol. Aí ele sofre com saudade da praia. E ele vai se autopunindo dessa maneira, à medida em que ele fala, não, eu mereço isso aqui porque eu estou sofrendo. Até que, à beira da morte, várias vezes ele rejeita, mas um dia um sacerdote vai lá para ter uma última conversa com ele. E a conversa, o diálogo dele com o religioso, com o sacerdote, é uma coisa muito forte mesmo. De alguém que sofria 2, 3 vezes mais pela ausência de esperança. E tem um momento que ele fala uma coisa muito impactante para o sacerdote. Ele fala assim, eu queria acreditar, ele sofre por não ter fé. Então ele fala assim, eu queria acreditar que eu vou para o inferno. O meu sofrimento não é a condenação eterna, é o vazio. O meu sofrimento é acreditar, essa era a crença dele, que eu vou desaparecer. É isso que faz ele sofrer. Então, o que nós temos aqui nesse versículo de hoje é como se João Batista recebesse, nos seus últimos momentos de condenação de morte, o consolo do Evangelho. Que o Meursault, que é o personagem do Albert Camus, recebeu através de um sacerdote católico. E o João Batista recebe através dos discípulos, que vão visitá-lo, levando as notícias de Jesus.
para qualquer um dos casos, seja o criminoso realmente culpado, seja o criminoso injustiçado, seja o infeliz que resgata um débito, seja o infeliz que testemunha através do sofrimento, qualquer sofredor na terra, qualquer infeliz na terra, encontra nas bem-aventuranças o seu conforto maior. Esse é o ponto. Se vocês forem no Evangelho e estudarem o caso do João Batista, que era um condenado à morte, se vocês forem no Estrangeiro do Caminho e estudarem o caso do Merceau, que era um condenado à morte, nos dois casos, o Evangelho bate na porta da cela, fala: eu vim te confortar, eu vim te consolar. Essas são as primeiras palavras minhas a respeito dessa expressão, bem-aventurança. Se perguntarem para vocês em qualquer lugar, qual o sentido das bem-aventuranças? Consolar, confortar. E aí fica a minha dica. No dia de maior angústia de vocês, de maior sofrimento, de maior aflição, que eu tenho certeza não vai ser nada parecido com o sofrimento de um condenado à morte, leiam com o coração as bem-aventuranças. Tá bom? Mas Jesus não falava em português, né? Vocês lembram disso? Então ele pronunciou isso em qual língua? Em aramaico. Exatamente. Como o aramaico a gente não tem conteúdo escrito, não tem parâmetro escrito por si só do aramaico, numa perspectiva litúrgica, a via de acesso aos sentidos do aramaico que Jesus falava no dia a dia com os discípulos e com os amigos, é o hebraico. Porque a língua litúrgica da época era o hebraico. Então, é pelo hebraico, pelos estudos rabínicos que se realizava em torno da Torá, em torno das escrituras em hebraico, que a gente consegue recuperar, que a gente consegue resgatar o sentido com que Jesus pronunciava certas palavras em aramaico. Tá certo? Então a palavrinha em hebraico para bem-aventurança, que seria o bem-aventurado, é ashre. Ashre. Essa palavra a gente vai encontrar também em outros livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. Ashre. Primeira curiosidade sobre essa palavrinha, ashre. Ela não funciona só como uma afirmação. És bem-aventurado. E aí eu estou recorrendo à origem dela porque é uma característica da língua que a gente não consegue reproduzir facilmente em português. Então ela tem uma função de afirmação, mas também uma função de exclamação. Então é como se Jesus dissesse: ó bem-aventurado. Entenderam? Não é simplesmente bem-aventurado, né? Que é o versículo de hoje. Bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Não, é uma exclamação. Ó, bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Tonzinho, por que Jesus quis dar essa entonação de exclamação ao falar da bem-aventurança? Por quê? Por que ele usou ashre para dar esse duplo sentido na pontuação, né? Além de afirmar que o sujeito é bem-aventurado, ele exclama: ó, bem-aventurado. Você percebeu a maneira como você falou, Tonzinho? Você não simplesmente falou. Ninguém conversa assim no cotidiano. Sabe o que você acabou de fazer? Você declamou. Ó, bem-aventurado. No dia a dia a gente fala assim? A gente fala com essa entonação quando a gente vai declamar. E a gente declama o quê? Poesia.
as bem-aventuranças não é um discurso comum. Essa palavra, ashre, se utilizava dentro desse contexto, quando você ia produzir um discurso ou um texto de natureza poética. O porquê que é de natureza poética a gente vai começar a entender agora devagarzinho. Além da palavra ashre, que dá essa entonação como uma exclamação, que introduz um processo de declamação, aparece ela várias vezes nas bem-aventuranças. Ela aparece recorrentemente. Bem-aventurado, depois bem-aventurado, bem-aventurado. Outra característica de um discurso poético. A repetição de palavras. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Outra característica. O ritmo. E em função disso, a métrica. Isso a gente só percebe no original, em aramaico. Em português é muito difícil perceber isso, viu, Thaís? Mas em aramaico, dito em aramaico, as bem-aventuranças tinham ritmo, tinha métrica, tinha repetição de palavras, tinha entonação, com essa característica de declamação, de exclamação. Eram poemas. Quando Jesus pronuncia as bem-aventuranças, ele está declamando um poema. E como era característico daquele período que os poemas não se dissociassem da melodia e do canto, a gente pode afirmar outra coisa curiosa. As bem-aventuranças, Jesus não declamou simplesmente. Sabe o que ele fez? Cantou. Vocês conseguem imaginar? Jesus cantando. E sabe por que Jesus construiu esse discurso com essa característica de poesia e canto? Porque ele queria projetar, remeter o auditório, quem o ouvia ou quem mais tarde iria ler o Evangelho, a textos mais antigos e mais conhecidos do povo da época, que eram também poemas cantados. Qual livro do Velho Testamento eu estou me referindo? Salmos. Jesus queria remeter ao livro de Salmos. Mais especificamente, Dona Joana, há um texto do livro de Salmos. Então nós estamos falando de um livro de 150 salmos, né, com algumas variações. E esse documento ele abre com um salmo em que a primeira palavra do salmo é ashre. O salmo número 1, versículo número 1 é bem-aventurado. Certo? Então vamos ver como é que é esse salmo número 1. Ó bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então tem que ter o ó bem-aventurado para dar essa entonação, né? Ó bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que na construção do cânone situaram esse poema na abertura do livro? Porque é um poema introdutório. Nele, a gente tem toda a linha de raciocínio que vai atravessar, vai cortar os demais poemas, os demais salmos, e por tabela, as bem-aventuranças. Sabe qual que é o conceito aqui, gente? Ó, bem-aventurado é o homem que anda, caminha na lei do Senhor. Retidão. O conceito é o seguinte: não há beatitude, não há felicidade sem retidão de conduta.
É onde eu queria chegar. Jesus declama, canta as bem-aventuranças, e na hora que ele faz isso, os discípulos, o povo que conhecia a sua tradição, ele está fazendo que nemzinho nos Salmos. Aí a mente já se conecta ao primeiro salmo. O sentido do primeiro salmo vai alinhavar todos os demais. Não existe felicidade sem retidão de caráter. É impossível. Isso é forte, hein? Não existe felicidade sem retidão de caráter. E é impactante eu estar falando isso para vocês, porque a gente liga a televisão e de repente a gente vê lá notícia, lá o político fulano num iate, tinha um iate, uma cobertura assim, viajava para a Europa. Você fala assim, né? O empresário fulano de tal, apartamentos nos Estados Unidos. Você fala assim, nossa, mas esse sujeito, como é que pode ser criminoso e ter uma vida maravilhosa dessa? É só conforto. Nada além disso. Não é felicidade. Felicidade é outra coisa. É só conforto. Felicidade, conforme a gente vai estudar aqui, beatitude, o ashrei, conforme a gente vai estudar aqui, é outra coisa. Não é isso. Não é o que você vai poder comprar com a Mega Sena da virada. Não é. E essa felicidade que nós vamos estudar aqui, ela só existe, é uma condição onde você tem um caráter reto, que caminha em linha reta, que não se desvia da estrada, que não se afasta da estrada. Que estrada é essa? A lei. A lei. Então existe o livre-arbítrio. Você pode andar na estrada ou fora da estrada, mas Deus pontilhou, marcou com faixa, sinalização, o que é a estrada. Bem sinalizado. Você pode sair dela. Mas felicidade, só ali. Felicidade só nessa estrada. E seguir em frente. Sempre. Sempre. Né? Sempre avante. Não importa o ritmo, seu Daniel. Não importa tanto o ritmo. Importa um pouquinho mais quando você está em período de transição. Mas, vias de regra, o que os espíritos querem é sempre perseverança. Perseverança. Tá bom? Essa palavrinha, ashrei, que a gente comentou aqui, gente, ela vai parar no Evangelho em outro idioma. E é bonito, e eu estou fazendo questão de resgatar ela na sua origem hebraica, depois explorar ela em como ela aparece no texto escrito, que é em grego, porque cada vez que se opta por uma palavra ou outra, se agrega à palavra novos sentidos e novos valores, que tornam o ensinamento mais completo. Então, essa coisa de que os copistas adulteraram o texto bíblico, isso é algo que vai acontecer mais depois do século III. Antes disso, no nascedouro do cristianismo, só gente muito inspirada fazia cópia. Gamaliel fazia cópia. Paulo fez cópia. Estevão fez cópia. E era esse sujeito tão gabaritado que eles melhoraram o texto. Então, o texto grego que nós temos de Mateus, que é onde a gente se baseia para o estudo aqui, a gente pode afirmar com certeza que ele é mais completo, mais perfeito que aqueles manuscritos que são mencionados lá no Paulo e Estevão. Porque cada vez que passava pela mão de um Gamaliel, de um Paulo, de um Estevão, eles melhoravam o texto. Sem pudor. Eles estavam ali para isso. E qual que é a palavrinha grega que aparece no lugar de ashrei? Makarios. Makarios. Makarios é bem-aventurado.
ou ditoso, alguns vão traduzir como ditoso também, né? O sujeito que é muito, muito feliz, Tonzinho. Makarios. Makarios. Transliterando, né, passando do grego para o alfabeto que é de origem fenícia que a gente tem, fica M-A-K-R-I-O-S, Makarios. O que é a primeira coisa que eu vou dizer sobre Makarios? Era uma palavra que o grego, o cidadão de cultura grega, o habitante do Mediterrâneo de mentalidade grega, só empregava quando ia fazer referência aos deuses. Eles são bem-aventurados. Lá no Olimpo, no Monte Olimpo, no topo do Monte Olimpo, Zeus e seus familiares, seus filhos, os deuses poderiam ser, segundo a tradição grega, classificados como seres Makarios, bem-aventurados. Só os gregos, só os deuses. Essa palavra estava frequentemente associada a eles. Agora, aconteceu também deles empregarem Makarios em outro contexto, em um contexto mais humano. Por exemplo, a ilha de Creta, eles chamavam ela, quando eles iam se referindo, igual a gente fala cidade maravilhosa para o Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa. Quando eles iam falar, perdão, Creta não, Chipre. Quando eles iam mencionar Chipre, eles iam falar de Chipre, eles chamavam de Remacaria. Quer dizer, a ilha ditosa, a ilha bem-aventurada. Por que eles se referiam a Chipre como uma ilha bem-aventurada? E aí empregavam ali o Macaria, que é o feminino desse adjetivo. Porque a ilha de Chipre era tão fértil, tão próspera, as terras eram tão férteis, muito minério, água abundante, pesca abundante, que era uma ilha autossuficiente. Guardem isso, que isso é importante. Para o grego, um lugar bem-aventurado, ditoso, Makarios, é um lugar que não precisasse dos outros, que se bastasse, que fosse autossuficiente. Chipre, os cipriotas, os moradores de Chipre, eram ditosos, eram bem-aventurados, segundo a cultura grega, porque Chipre não precisava negociar, não precisava arranjar dinheiro emprestado com nenhuma outra nação. De modo que, quando você cria muitos vínculos, uma nação cria muitos vínculos com as outras nações, se as outras nações oscilam, uma guerra, por exemplo, nas outras nações, te afeta, te desestabiliza. Não é assim? Uma guerra lá na Europa mexe com o câmbio e aí afeta a economia brasileira. O Chipre não. Ele sobrevivia apesar de. A felicidade dele era apesar de. Percebemos aí então um outro elemento dessa palavra. Makarios é uma palavra que você emprega só no caso de uma felicidade que independe da felicidade dos outros ou da infelicidade dos outros. Ela é inabalável. O mundo pode estar triste, pode estar alegre, o mundo pode estar em guerra ou pode estar em paz, o mundo pode estar desabando ou pode estar sendo reconstruído, que você continua Makarios, continua bem-aventurado. Chipre era assim. Não importava o que acontecesse no Mediterrâneo, seu Daniel. Se bastava. E isso é um conceito muito importante para o estudo de hoje. Estão vendo como, na hora que eles foram passar para o grego, escolheram uma palavra que agregava novos sentidos ao conceito? Essa felicidade que nós estamos falando é uma felicidade que se basta. Você não precisa que o outro esteja feliz. Por exemplo, vamos pegar o caso típico do casamento. O sujeito que é bem-aventurado no casamento, não importa o humor da esposa ou do marido no dia. Ele continua Makarios, bem-aventurado. No emprego, não importa o humor do patrão naquele dia. Continua bem-aventurado, ditoso. Independe disso.
Conceito importante esse, hein? Agora nós vamos ver como isso já aparece no texto do Evangelho, só que em outro contexto. É como se o evangelista percebesse tudo o que Jesus estava querendo dizer na sua fala em aramaico e falasse, opa, Macários dá conta disso. Desloca do contexto original grego, projeta aquilo no contexto do cristianismo nascente e pronto. É como se amplificasse as palavras de Jesus de uma maneira inimaginável. Olha só, João capítulo 16, versículo 22, lá aparece isso. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, a vossa felicidade, ninguém vô-la tirará. Então Jesus já está falando ali com os discípulos de um tipo de felicidade que ninguém pode te roubar. Nem o mau humor do chefe, nem o mau humor da esposa, nem a crise econômica, nada te rouba essa felicidade. Essa é a felicidade que Jesus já está mencionando no Evangelho. A gente é feliz assim? Oi? Essa felicidade ela tem um nível esse princípio dela. Por quê? Agora nós vamos casar o Ashre com o Macários. Primeiro, Ashre é a felicidade de quem anda no caminho reto. E Macários, dois conceitos. Primeiro, é a felicidade dos deuses. Então, se a gente fizer um correspondente com Deus, o Deus único, o Deus de Israel, é aquela alegria de Deus. É como se, ao andar no caminho reto, você participasse um pouco, ou pudesse sentir no seu coração, aquilo que Deus sente no dele. Eu e o Pai somos um, não é isso que Jesus fala? É a alegria de Deus. Não é assim entre os gregos? Macários é a alegria dos deuses do Olimpo. Tá, então vamos trazer isso para o contexto monoteísta? É a alegria de Deus. Quando você anda no caminho reto, da retidão de caráter, da decência, da ética, da misericórdia, da bondade, aquela felicidade que você sente é um pouco o que Deus sente o tempo todo. Complicado, a gente pensa assim, sentimento, botar sentimentos em Deus. Não, a gente está tentando fazer o contrário. É trazer para o homem os sentimentos de natureza divina. Seria a busca do reino de Deus. Exatamente. O reino de Deus é isso, é essa felicidade. E o último conceito que nós trabalhamos é esse. Essa felicidade divina que você conquista quando anda no caminho reto, ela é inalterável. Ela independe da felicidade dos outros. Independe do que os outros façam para você. Notem bem, essa felicidade que nós estamos falando aqui também não é a felicidade de livro de autoajuda que vende na banca das Americanas, não. Sabe por quê? O mundo contemporâneo, os pensadores contemporâneos, eles têm vendido fórmulas, receitinha de bolo de como ser feliz, mas uma perspectiva muito limitada e perecível. São coisas que você faz, mas que dura pouco. Quer uma coisa? Aí vem lá fulana de tal, que tem uma coluna na revista, essas revistas femininas que a gente encontra em consultório de médico, sabe? Nem vou citar, não. Você senta lá esperando o médico, aí vai ler, então a matéria lá, psicóloga fulano de tal, falando receitinha. Um dia que você estiver muito triste, você precisa se amar. Cuide de você, vá até o shopping, compre uma roupa bonita para você. Aí a moça vai e faz isso. E funciona. Enquanto durar a roupa. Oi? Enquanto durar a compra, né? Se você tiver que fazer uma prestação, primeira fatura do cartão de crédito, né, seu Daniel?
Que chegar, você já olha, acabou a felicidade. Esse imediatismo, né, de uma felicidade comprável, isso é muito típico do nosso dia a dia, do nosso tempo, né? É muito típico do nosso tempo. É a felicidade das drogas. Uma vez eu ouvi o Drauzio Varela falar uma coisa incrível, achei genial. Ele disse que quando ele é chamado para fazer palestra nas escolas e nas universidades, a primeira coisa que ele fala para os jovens é: droga é muito bom. É uma delícia. Eu entendi isso que ele falou o dia que eu tomei aquela anestesia, o Propofol, o dia que eu tomei isso para fazer a operação. O trem é bom demais da conta. Vocês entenderam o que ele está dizendo? Ele diz que começa honestamente dizendo para o jovem: droga é uma delícia, mas mata. Mas destrói sua família, destrói você. Vai te roubar a vitalidade, você vai virar um zumbi, um cadáver ambulante. É a felicidade do álcool, é a felicidade do sexo momentâneo. Aquilo é bom, é êxtase, não é? Aquilo é êxtase, é gozo, é bem-aventurança, mas passa. Sabe, é aquela alegria que você vai lá e compra um sorvetão, tia Adriana, um sorvetão bonitão, assim, colorido, saboroso, meio-dia, e para na calçada, debaixo do sol, e fica olhando para ele. Você vai achar ele bonito, vai dar umas lambidas, vai achar ele uma delícia. Mas o que o sol vai fazer com ele? Ele vai escorrer pelas suas mãos. Essa é a felicidade que o mundo oferece pra gente. Oi, sim. Pro Carlos, exatamente. Quando ele pede um beijo pra ela. E ela dá uma balançada, que o Carlos acha que era tipo bonitão pra caramba. Tipo eu, assim, né, Ju? O Carlos era um negócio incrível, né? O Carlos, dentro da igreja, malandrinho, ele pega e fala pra ela: então me dá pelo menos um beijo. Aí ela fala uma coisa linda pra ele. Ela fala assim: Carlos, se eu te der esse beijo, vai ser uma fagulha. Mas vai ser aquela fagulha que você acende no meio de uma floresta. E essa fagulhazinha que você acendeu a pretexto de se aquecer no meio de uma floresta, pode destruir a vida de muita gente. A fogueirinha que você acendeu no meio da mata, que vai te aquecer, mas que pode tirar a vida de muita gente. Ela fala isso para ele. Aí pega um crucifixo, pega uma folhinha de trevo, que ele era irlandês, né? Trevo de 4 folhas, cola no crucifixo e fala: eu vou dar um beijo e você vai beijar. Eu vou te dar o beijo, mas de outra maneira, para que você nunca se esqueça que entre o amor que eu tenho por você e o amor que você tem por mim, tem um amor que nós devemos ter por Jesus. Ela fala isso para ele, não é isso? Porque a Alcione já estava em outra, né? Ela vivia em Sírios, bom lá, né, tia Adriana? Lá em Sírios, um lugar maravilhoso, então ela já tinha mais ou menos a noção do que era uma outra felicidade. Ela fala: essa que você está me oferecendo, Carlos, é muito pouco. Para quem já teve o muito, aquilo é pouco. Isso é pouco, isso eu não quero, não. Eu quero a outra. Por aí. Bom, agora vem o choque. Os gregos, porque eles usavam Macários para se referir aos deuses, só tinha um contexto em que eles usavam Macários para se referir a um homem, ao humano. Se este humano fosse rico. Sabe quando você fala assim: fulano tem uma vida de, sabe, de Olimpo, de Deus. Quando era uma pessoa muito afortunada, só nesse caso os gregos empregavam a palavra Macários. Porque aí eles estavam dizendo: fulano vive aqui, entre os homens, do mesmo jeito que os Zeus, o Apolo, a Afrodite vivem lá no Olimpo.
comendo manjar, né? Manjar dos deuses. Só nessa situação. Então, essa palavra, Macários, na cultura grega, eles usavam para se referir aos deuses ou a pessoas muito afortunadas. O que Jesus pega e faz com a palavrinha? Aliás, Jesus não, porque Jesus foi em aramaico. O que os evangelistas pegam e fazem com a palavrinha? Usa ela quando Jesus se refere aos miseráveis. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos. Virou um trem de cabeça para baixo. Vocês têm noção do impacto que foi para um grego, de cultura grega, pegar um manuscrito de Mateus e ler o Sermão da Montanha? Jesus usando Macários, né, através da escrita ali. Jesus usou em aramaico, mas ali no Evangelho aparecia em grego. A palavra Macários sendo utilizado para se referir a sofredores, a aflitos, a pobres. Foi de um impacto cultural. Os caras uns zonzos. Um grego rico, um romano rico. Na hora que leu isso, falou, como assim? Esfregou o olho, leu de novo. É isso mesmo. Um escravo, um pobre grego, um escravo, um pobre romano, na hora que leu isso. O que ele está dizendo? Um impacto, um choque. Agora que a gente viu tudo isso sobre Ashrei e Macários, sobre bem-aventurança, a gente volta ali no versículo. Que outra coisa Jesus não enviaria a este condenado à morte, senão uma bem-aventurança? Tinha que ser. Jesus manda, através daqueles discípulos, para João Batista, o maior consolo que ele podia receber. Um Macários. Um verso. Ele mandou um versozinho do poema. E nesse versozinho está implícito também uma condição. João, bem-aventurado serás, se e somente se você não se escandalizar em mim. Você não se escandalizar em mim. Aqui, gente, é inevitável. Se você não for na origem, você não entende esse escandalizar. Porque escândalo, na nossa cultura, na nossa reapropriação, nos nossos usos e costumes, escândalo é quando sai um bafão na festa. Sabe? É um casamento, o sujeito estava casando, alguém levantou e falou, estou esperando um filho dele. Isso foi um escândalo. O escândalo da política. Fulano foi pego com a mala de dinheiro. Escândalo. E é isso também, mas não só, é um pouco mais complexo. Então, em hebraico, é mikshol. Mikshol, traduzindo literalmente, é pedra de tropeço. Então, você está andando na estrada, aí tem uma tapiocanga, você está de chinela havaiana, aí você topa com o dedão numa tapiocanga e cai. Sentiu? Você está de sandália, né, rapaz? Aquela pedra no caminho, mikshol. Em grego, skandalon. Daí vem o nosso escândalo. Em grego é skandalon. É uma espécie de armadilha que apareceu ali por um acaso ou alguém colocou para você tropeçar. Skandalon, em grego, ou mikshol, em hebraico, é pedra de tropeço. Aquela pedra que está no caminho para te derrubar. Para você cair. Para você levar um tombão com a cara no chão. Então, escandalizar-se é tropeçar na pedra de tropeço e cair. Lógico, agora faz todo sentido. Bem-aventurado é quem consegue caminhar na linha reta, na estrada reta, porque essas pedras de tropeço só aparecem na margem do caminho.
Ah, isso é legal, hein? Ela está no meio da sua rota e pode te derrubar, mas nunca dentro do caminho reto. Andando no caminho reto, caminho aplanado, reto, limpo, pavimentado. Saiu do caminho reto, Tonzinho, aí é pedregulho. Aí você pode encontrar um escandalão, um mixolo em qualquer lugar. A caminhada fora da estrada reta é mais perigosa. É cheia de pedras de tropeço, de escandalão. Quer dizer que você não vai caminhar, vai cair. Vai caminhar, mas a chance de você cair. E aí, quem consegue ser um bem-aventurado num clima desse, seu Daniel? Porque, sabe, é aquela história, você pega uma MG aqui em Minas, uma MG toda esburacada, ou pega uma pista dupla pavimentada. Onde você é mais feliz? Na outra esburacada, você anda tenso, não é? Ah, assustado, é assim, Fábio? Agora, na pavimentada, glória, né? Você não para, só avança. Você só avança, né? Na outra você fica, vai, cai, levanta, né? Limpa a poeira, machuca, tem que curar o dedão. Você não dá para ser feliz. Não dá para ser bem-aventurado. Fala, Tonzinho. Mas essa estrada tem faz parte para aprender. Aí é que é aquela velha história da pergunta do Livro dos Espíritos. É necessário passar pela fieira, pelo caminho do mal? Os Espíritos respondem. O da ignorância, sim. O do mal, não. Entendeu, Tonzinho? Então, mesmo quem é operado, conduzido pelo instinto, lá no reino animal ainda, ele está no caminho bem-aventurado. Porque o instinto, segundo a própria obra básica, é o guia infalível. Você não é condição que você se desvie, não, Tonzinho. Isso é uma escolha nossa. E aí, quando você se desvia, você está caminhando, palmilhando em lugares perigosos. As chances de... Aliás, é o que o senhor Daniel está falando. A gente já está caminhando fora da estrada há muito tempo. E caindo, e caindo, e caindo. Aí avança um pouquinho e cai de novo. E a espiritualidade convocando a gente. Vem para a estrada reta. Vem para o caminho da retidão. Gente, para quem não entendeu ainda o que é o caminho da retidão, o caminho da retidão é justiça e misericórdia. Justiça é quando a moça do supermercado te voltou um troco errado e você alertou ela e devolveu o troco errado. Misericórdia, quando você viu alguém que errou, que caiu, que está na cadeia e você vai lá fazer uma oração com essa pessoa. Ou fica na sua casa fazendo uma oração para essa pessoa. Isso é retidão. Quem é ético com a própria conduta e misericordioso com a conduta do outro. Isso é o caminho da retidão. Nós estamos fora disso há muito tempo. Mundo de regeneração é quando a gente fala, eu chego, cansei de levar tropicão na pedra de tropeço. Chega de me escandalizar o tempo todo. Olha, para a gente ter uma dimensão do tempo que a gente é alertado quanto a isso, quando a gente fala em Isaías, nós estamos falando de mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Jesus já veio tem 2.000 anos, mais ou menos. Então, gente, quase 3.000 anos. Olha aqui que a gente vai ter em Isaías, capítulo 8, versículo 14 e 15. Então ele vos será por templo vivo. Um profeta messiânico, anunciando a vinda de Jesus. Mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, rocha de armadilha. As duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Isaías está profetizando. Sabe o que ele está falando?
O mesmo evangelho que é estrada reta para alguns, pode ser armadilha e pedra de tropeço para outros. Como assim? É por isso que Jesus está dizendo, aquele que se escandalizar em mim. É o sujeito que é religioso, abraça o evangelho, mas usa o evangelho da maneira errada. Nós vamos do exemplo mais clássico até os exemplos mais rotineiros da nossa existência. Por exemplo, quando os cruzados europeus saíram da Europa e foram lá matar árabe na Terra Santa, em nome de que eles faziam isso? Que eles diziam fazer isso? Em nome de Deus. Quando na Inquisição Ibérica, lá na Espanha, né, o Tribunal do Santo Ofício botava fogo nas mulheres, em judeus, era em nome de que eles faziam isso? Do Evangelho. Então, a própria religião, para eles, se tornou uma pedra de tropeço. E quando a gente usa o nosso conhecimento espírita, usa uma frase decorada do Evangelho segundo o Espiritismo para humilhar e massacrar um companheiro em queda? E quando a gente usa um caso do André Luiz para atormentar uma alma culpada? A gente conhece uma pessoa que cometeu o aborto, aí ela confidencia isso pra gente, a gente fala assim, é meu dever te informar que eu li o Nosso Lar, e lá tem uma moça que tem várias manchas negras do corpo, porque cometeu vários abortos, olha, você lesionou seu perispírito, viu? Você vai reencarnar, vai responder por isso. O livro Nosso Lar, naquele momento, foi, para você, pedra de tropeço. E quando eu me apego tanto ao centro espírita, que tem aquele lugar que eu sento toda quarta-feira, e aí eu chego e tem um novato que sentou naquele lugar que eu gosto de sentar, e aí eu fico emburrado a reunião inteira. O que o centro foi para mim? O que o banco do centro foi para mim? Eu estou brincando, estou falando, nossa, mas minha avó me contava uma história de uma companheira que tinha uma faquinha na sopa, que era só ela que usava. Um dia ela chegou e tinha uma novata que estava usando a faquinha que ela gostava. Ela tirou o avental e foi embora. A sopa fraterna foi pedra de tropeço para ela. Jesus enviou essa bem-aventurança para um discípulo do coração. Para alguém que já conhecia o Evangelho, que era profeta do Evangelho. Então ele está lembrando João. Fala, meu filho, você está aí na prisão para morrer como discípulo. Não deixa o seu conhecimento do Evangelho ser pedra de tropeço, não. Não usa a verdade que você conhece para magoar, humilhar, açoitar o coração de ninguém, não. Nem para obter ganhos pessoais. Né? O Lutero se indignou contra um pessoal que pegava lasquinha de madeira e vendia como se fosse cruz, pedaços da cruz de Jesus, vendia trapinho, pedacinho de pano, era o manto de Nossa Senhora. Ao Erasmo de Roterdã, mais tarde, falou assim, se juntar todas as lasquinhas de cruz que já venderam, dá para fazer um navio. Né? Pedacinho de osso de Santo Antônio, de Jesus, e vendia. Usava a religião a pretexto, para as obras de caridade do templo, né? E usava isso em benefício próprio. Se beneficiava monetariamente disso. Nesse caso, a obra que ele abraçou é pedra de tropeço, escândalo, armadilha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem a ilusão de achar que porque estamos num templo religioso, porque temos o hábito de ler livros espíritas, estamos salvos, né? É impossível errar frequentando o centro e lendo livro espírita. É impossível. Cair. Caminho da retidão, justiça, seguir a Torá, a misericórdia, a justiça,
não é simplesmente frequentar um centro espírita e estudar a doutrina espírita. Caminho da retidão é aquilo que você faz com isso. De bom, de positivo, de produtivo, de edificante. Assisti todos os episódios do Miudinho. Agora eu estou falando pro pessoal de casa, né? Assisti todos os episódios do Miudinho, anotei as coisas. Tô salvo? Tá complicado agora, meu irmão, porque você sabe que tem demais. Agora é que um tropeço na pedra de tropeço, para você, é uma coisa mais grave, mais séria. É o que Jesus está puxando a orelha de João, é sobre isso. É bem-aventurado, é uma felicidade, se você não tropeçar nela. Olha, se tropeçar, você é sofredor igual aos outros. Com um agravante. Você vai sofrer igual aos outros, mas sabendo, conhecendo. E aí, consciencialmente, esse fardo te dói mais. O mesmo Isaías, e aí a gente vai ver uma coisa bonita que acontece, que é um jogo de palavras assim, em que eles empregam o mesmo conceito, mas de maneira inusitada, diferente. No capítulo 28 de Isaías, no versículo 16, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Aí ele está falando de outra pedra, pedra angular, pedra fundamental. Os templos, o templo, ele foi erguido em bases de pedra. Os alicerces. A fundação dele eram pedras, e eram pedras escolhidas a dedo, porque tinha que ser a pedra mais sólida, mais resistente. Então o evangelho pode ser aquela base, aquele alicerce sobre a qual você ergue a sua vida, como pode ser aquela pedra dura que você não enxerga no meio do caminho e tropeça e cai. É uma escolha constante que a gente faz o dia todo. O que o evangelho vai ser para mim? Vai ser o meu trampolim, aquilo que vai me projetar para o alto, ou vai ser o laço que vai puxar meu tapete? Olha, Luiz, eu nunca imaginei que o evangelho podia ser pedra de tropeço. Claro que pode. O que a Torá foi para Saulo? O que Moisés foi para Saulo? Pedra de tropeço. A pretexto de quê? Pretextando o quê? Saulo apedrejou Estevão. Zelo religioso. Por zelo religioso, ele matou Estevão. E mais tarde, por zelo religioso, ele entrou em conflito com Tiago. Tanto entendeu o aprendizado, a lição, que lá em Romanos capítulo 9, versículos 30 e 32, Paulo vai escrever, e ele endereça isso justamente para Roma, hein? Que vai ser depois, já na Idade Média, palco de tantos desmandos em nome do Evangelho. Que diremos então? Que os gentios, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça? Isto é, a justiça da fé, ao passo que Israel, procurando uma lei de justiça, não conseguiu essa lei. Paulo está dizendo, olha, os gentios, os não-judeus, que não procuravam a Torá, nem conhecia a Torá, nem sabia dos 10 mandamentos, muitos deles estão seguindo num caminho de retidão que os judeus que conhecem não seguem. Por analogia, a gente pega isso e projeta no movimento espírita. É um tal da gente querer convencer os outros da reencarnação. Uma vez eu vi a Ilha falando isso, achei legal. Ela falou assim, olha, esse negócio de convencer o outro da reencarnação é um negócio muito sério. Porque tem gente que não acredita em reencarnação e pensa assim, eu vou me reconciliar com fulano porque não tem outra vida, eu tenho que reconciliar com ele nessa.
E tem espírita que acredita em reencarnação e fala, eu vou deixar para a próxima. A reencarnação foi para ele pedra de tropeço. O conhecimento da reencarnação para ele foi o que fez ele cair. Então tem muitos não espíritas que conduzem a sua vida como se soubessem de todas as leis kármicas que a encarnação implica. E tem espíritas que conduzem a sua vida como se não soubessem da encarnação das leis kármicas. Aí o Paulo continua dizendo assim, por quê? Por que isso acontece? Aí ele vai dizer, porque não a procurou pela fé, mas como se conseguisse pelas obras. Tropeçaram na pedra de tropeço e caíram. Porque eles não procuraram pela fé, procuraram pela obra. Como é que é essa história? Seguir pela fé e seguir pela obra. A obra, aqui a palavra obra, se refere a todo o serviço religioso. De construir um centro a fazer uma palestra. De distribuir cesta básica a dar passe na Câmara de Passe. Isso é obra. E fé é fidelidade, é retidão de conduta, é dia a dia, é convivência familiar, é convivência no emprego. E aí o Paulo está dizendo, sabe por que muitos judeus caíram? Porque eles acharam que andar na estrada reta era cumprir suas obrigações religiosas. E muitos gentios acertaram porque não cumpriam obrigações religiosas, mas conviviam bem com seus familiares, conviviam bem com seus companheiros de emprego. Eram pessoas fáceis de lidar. Paulo está dizendo isso. E aí, para encerrar, gente, nós vamos lá no livro Rumo Certo, onde o Emmanuel vai comentar essa questão do escândalo. Lição 34 do livro Rumo Certo. Já pega o nome do livro. Rumo Certo. Estrada reta. Lição 34. O nome é Escândalos e Nós. E aí o Emmanuel vai comentar. Antes de falar o que o Emmanuel comenta, sabe qual que é o grande drama? É que o sujeito vem errando. Pecando no dinheiro, pecando na sexualidade, pecando na política, pecando na estupidez, na violência, vem pecando. Aí ele conhece o Evangelho. Aí todos aqueles vícios que ele tinha, ele se torna radical em cada um deles. Então ele se torna intolerante com quem erra no dinheiro, intolerante com quem erra no sexo, intolerante com quem erra na bebida, intolerante com quem erra no trabalho. Intolerante. O que ele transforma em pedra de tropeço nova? A própria religião. Certo? Aí depois de um tempo ele acorda para aquilo. Ah, meu Deus, eu tive a religião nas mãos, o evangelho nas mãos e usei isso para ser rigoroso com quem errava. Aí bate a culpa. Aí ele se torna tolerante com as pessoas, mas intolerante com quem? Com ele mesmo. Aí sabe o que vira a pedra de tropeço dele? Culpa. Aí ele cai, por se achar um miserável, não tem conserto, eu sou um espírito empedernido, eu mereço ir. Aí vai se flagelar, vai se torturar consciencialmente. É tudo pedra de tropeço, é tudo escândalo. O vício que ele tinha foi escândalo. Depois, o rigor que ele teve como religioso foi escândalo. Depois, o complexo de culpa por ter aproveitado mal a oportunidade foi escândalo. O Emmanuel vai dizer assim, ó. E é bonita a primeira palavra que ele usa. Acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança. Será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Calma. Sabe por que às vezes a gente sai da estrada reta? Pelo mesmo motivo que o sujeito na estrada sai da estrada, numa curva. Por que às vezes o sujeito não consegue fazer a curva? Ei, seu Marcelo? Seu Luiz? Por que ele não consegue fazer a curva muitas vezes?
Por que ele perde o controle? Hã? Ele está lá na estrada, ele tenta fazer a curva e não consegue. Passa reto. Sai da estrada. Gente, lei da física. Lembra da aceleração centrípeta e a aceleração centrífuga? É a força que te projeta para o meio e a força que te projeta para fora. Quando tem uma plaquinha lá na estrada, 60 quilômetros, 90 quilômetros, é porque um engenheiro que estudou física para isso, ele calculou e falou assim, ó, essa curva aqui você só consegue fazer ela em tal velocidade. Passou de tal velocidade, vai te projetar para fora. Aí o sujeito é muito afoito, muito apressado, muito ansioso, quer chegar logo, corre, não consegue fazer a curva, sai da estrada. Aí vem o Emmanuel e diz o que para nós outros, que afoitos, acelerados, ansiosos, apressados, estamos sempre saindo do caminho reto. Sabe o que ele pede para a gente? Calma. Calma. Vai comer? Tem calma. A comida não vai desaparecer, não. A gente vai no rodízio. Sabe qual que é a impressão que fica? É que no dia seguinte vai ter um holocausto nuclear, toda a comida do mundo vai acabar, não é, Juju? E a gente tem que comer tudo para reservar gordura e hibernar que nem urso, né? Se você tiver um pouco de calma, né? Aí você vai tomar um vinho no ano novo, mesma coisa. Você não vai acabar todos os vinhos do mundo, tem que tomar tudo que eu puder hoje. Falta calma. Aí alguém te passou raiva no trânsito, você fala, não, tem que resolver isso agora e é no braço. O que faltou? Calma. Aí você se tornou uma pessoa de vida reta, mas tem gente de vida torta. E você é intolerante, não tem paciência com os erros dos outros. O que te falta? Calma. Aí você errou também, saiu da estrada, capotou, tropeçou na pedra de tropeço. Tem que levantar e voltar a caminhar. Aí o que te falta? Calma consigo mesmo. Porque você vai levantar cambaleando. Tonto. Tem que ir devagar. Olha o que ele diz. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. É importante acordar com a culpa. Você não pode passar o dia com ela. A culpa te faz acordar do erro. Mas depois que você acordou, deixa a culpa. Senão ela te derruba de novo. Queixar-se alguém de si próprio 1, 2, até 3 vezes quanto às dívidas e defeitos de que se lhe onere o caminho, será claramente compreensível. Mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar de situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. E eu escolhi esse texto do Emmanuel porque tem tudo a ver com João Batista. João na prisão sacou, ele percebeu, espírito lúcido, um médium poderoso, ele percebeu que estava rolando ali um resgate. O inconsciente dele se agitou e ele sentiu que a tal da Salomé podia ser a antiga Jezabel reencarnada. E que era ele, o Elias, agora não decapitando, mas sendo decapitado. Ele percebeu isso. E aí a culpa derrubou ele. E Jesus está dizendo, João, só é bem-aventurado, só é feliz, só tem aquela felicidade incorruptível quem não tropeça nas pedras de tropeço. E no seu caso específico, João,
A pedra de tropeço da vez é o complexo de culpa. Não caia nele. Deus é misericórdia pura. Oportunidade a gente terá sempre. É só levantar. Paulo Vasolini, né? Sacudir a poeira e dar a volta por cima, mas em linha reta. Caminhando em linha reta. Tá bom? Até semana que vem, gente. Humildade. Humildade. E humildade é consciência, é lucidez sobre si mesmo. Humildade é saber todas as suas virtudes, mas também saber todos os seus defeitos. Isso é humildade.